A paz do Senhor Jesus, para você, Tony França, e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tony França, eu sei que já estou um pouquinho meio atrasado, né? Eu vou entrar diretamente na palavra, aliás, na oração depois com a palavra, porque depois nós vamos ouvir a oração da irmã Conceição. Vamos para a oração. Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará e toda a extremidade da terra te ouvirão. Andarão no teu amor e no teu temor. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos a ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu e que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, eu vou trazer para vocês uma passagem da Bíblia, que aliás é uma continuação daquilo que nós já havíamos anunciado aí na mensagem, né? Referente à justiça de Deus. Então, o reino de Deus, ele já é chegado, né? Como diz o Salmo 67. O Salmo 67 nos revela que o reino de Deus já abrange a toda a terra. Mas, infelizmente, muitos dos servos de Deus não acordaram ainda, não despertaram. Ainda estão anunciando a vinda de Jesus. Mas eu quero trazer para vocês aqui o livro de Mateus, capítulo 19, e o versículo 16. Diz assim: Eis que, aproximando-se de Jesus, um mancebo, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Veja bem, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamais bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Ponto. Mas, diz assim, se queres, porém, entrar na vida de quê? Na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí, disse o jovem, e quais? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Respondendo o jovem: Mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Jesus olhou para ele e disse: Escuta, se queres ser perfeito, ser perfeito é ser santo. Quer ser santo? Em algumas versões fala: se queres ser santo, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quer dizer, amava a sua riqueza. A palavra diz,
Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o jovem retirou-se triste. Aí disse Jesus, falando para os discípulos, em verdade eu vos digo que é difícil. É difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é herdar a vida eterna, é entrar no reino dos céus. Mas o que é o reino dos céus? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É exatamente o que Jesus veio ensinar. Chamou os seus discípulos para entrar para o reino de Deus. Então ele falou para o jovem, olha, ele fez uma pergunta, bom mestre, o que farei para, quer dizer, o que eu farei para conseguir a vida eterna? Conseguir o quê? Conseguir poder espiritual, virtude do Espírito Santo. Então, o que ele estava fazendo já estava dentro dos mandamentos de Deus. Os mandamentos que diz lá em Deuteronômio. Então, que fala, se der ouvido à voz do Senhor teu Deus, que te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, tu serás abençoado para onde tu for. Então diz assim, serás que se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas estas bênçãos te virão e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, que é a voz e a palavra é a mesma. Então o jovem, ele obedecia, ele guardava. E dessa forma ele era uma pessoa bem-sucedida, financeiramente, tudo dele prosperava, tal. Mas o que Jesus estava fazendo um convite, era para ele entrar na vida, quer dizer, na vida espiritual, no reino de Deus, reinar com ele. Ele ser justiça, quer dizer, para ele ser justiça, ele teria que abrir mão da riqueza para trabalhar na justiça de Deus. Como diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilie com Deus aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para quê? Para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, o Senhor Jesus falou assim, olha, se queres entrar no reino, né? Então vai e vende. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Então, e aí tu terás um tesouro no céu, tu serás revestido de unção do Espírito Santo. Tu serás, quer dizer, uma nova criatura. Vem e me segue. Vamos fazer a obra de Deus. Assim como ele falou para Pedro, Pedro, segue-me. De hoje em diante tu será pescador de homem. Segue-me. Vamos fazer a obra. Vamos pregar a palavra. Então, ele tem que abrir mão. Teria que abrir mão das riquezas. Porque senão ele ia trabalhar no sentido de ganhar muito dinheiro. Se bem que o Pedro também falou para Jesus. Então, quando Jesus falou assim para o mancebo, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. E ele diz, versículo 24, Mateus 19, 24. Outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Qual é o rico que vai deixar sua fazenda? Qual é o rico que vai deixar sua fábrica? Ou vai deixar o seu banco, sei lá qual que seja o seu investimento, para ir anunciar a palavra de Deus? Não vai. E se ele for, ele vai abrir uma entidade, ele vai abrir uma igreja, e aí ele
Ele vai pegar pessoas para trabalhar para ele. Ele vai querer empresariar a fé dos outros. Mas ele mesmo não tem participação na fé. Aí aquela parte que disse Pedro para aquele Simão, o curtidor, aquele que era curandeiro, mas ele se converteu, mas não recebia poder. Então ele falou para Pedro, olha, me dá um pouco desse poder para quando eu ofereceu dinheiro para Pedro, né? Me dê um pouco desse dinheiro, desse poder, para quando eu colocar a mão nas pessoas, ela ser curado, né? Ela recebeu o Espírito Santo. Aí Pedro falou, olha, o teu dinheiro é para contigo, para a tua perdição. Cuidai vós que os dons de Deus se compram com dinheiro. Tu não tem parte nesse ministério porque o teu coração não é reto nele. Então, o teu dinheiro fica para contigo, para a tua condenação. Aí ele já se morgou, pediu desculpa, pediu perdão a Pedro. Olha, ora ao Senhor teu Deus para que nada do que tu falou venha me acontecer, né? Então, veja bem, a justiça de Deus não se adquire com dinheiro. Você vê que quando o profeta Eliseu curou o rei, o Naamã ofereceu dinheiro para ele. E ele não pode levar esse dinheiro, não quero dinheiro não, quer dizer, não adianta querer me agradecer com dinheiro. O Senhor Jesus, ele disse assim, olha, não leva com vocês nem uma mala, nem um alforje, nem uma roupa a mais, nem um calçado. Aonde vocês chegar, vocês vão comer, vão beber do que lhe der. Mas ele alertou, do que de graça receber, de graça dá. Quer dizer, não, vocês só recebem aquilo que é necessário, mas depois você desfaz, dá para os pobres, dá para os necessitados. Porém, o Simão queria entrar para ganhar mais dinheiro. Queria ganhar mais dinheiro. E Pedro falou, olha, o teu dinheiro fica contigo para a tua condenação. Então, veja bem. E aí, existia um ajudante, né, do servo do profeta Eliseu. Quando ele viu que Eliseu não recebeu nenhuma oferta do rei, que deu ouro, deu um monte de coisa para ele, ele não quis, ele saiu atrás do rei, foi lá e pediu, olha, chegou um pessoal lá e vem de longe, nós precisamos, então, o nosso Senhor mandou que desse um pouco, né? E ele foi e deu. E aí o profeta reclamou com ele, escuta, onde era que você estava e tal? Bom, eu não vou entrar nessa parte porque é muito longo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Senhor Jesus disse, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. O que era o fundo de agulha? O fundo de agulha era uma janela, porque a cidade de Jerusalém era murada. Era murado, tinha aquele muro, aí tinha aquele portão que passava uma carruagem, uma boiada, e tinha também umas portiolas. Chegando à noite, certas horas, fechava-se os portão. E aí, quando chegavam aqueles viajantes, com aqueles camelos, quer dizer, cheio de carga, aí não tinha como entrar. Tinha que amarrar de fora, ficar de fora, esperando amanhecer o dia. Mas aí, alguns poderiam submeter um sacrifício, aí tirava a carga do camelo, toda aquela carga e tal, aquele saco, aquele fardo. E aí, quer dizer, o camelo tinha que ajoelhar, baixar naquele portãozinho, aquela portiola, coitada, sair arranhando o pescoço, aquele nó, quer dizer, era um sacrifício. E não poderia fazer isso porque era desnecessário, né? Então, achava de melhor ficar de fora, né? E assim o Senhor Jesus fez essa comparação. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar para o reino de Deus. Um rico pegar a Bíblia e ir pregar a palavra de Deus. Ou mesmo que ele for pregar, ele não recebe poder, ele não recebe unção, porque o coração não está virado para o reino de Deus. O coração está virado para a riqueza. Assim fez o macumbeiro, o ex-macumbeiro. Olha, me dê um pouco desse poder para quando eu colocar a mão das pessoas, elas sejam curadas. Eles recebam o Espírito Santo. Pedro falou, olha, o teu dinheiro fica contigo para a tua perdição.
Porque cuidai vós que os dons de Deus se adquirem por dinheiro. Tu não tem parte nesse ministério porque o teu coração não é reto nele. Então, aí está. O jovem, ele perdeu a oportunidade de entrar para a justiça de Deus, para o reino de Deus aqui na terra e futuramente a vida eterna. Mas a gente vamos só mesmo finalizar aqui, lembrando para vocês exatamente o que escreveu Paulo na epístola de Timóteo, capítulo 6. Ele diz assim, olha, no mesmo pensamento, Paulo escreveu, mas que os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas, nocivas, que submergem os homens à ruína e à perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé verdadeira, da palavra, e aí se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Aí diz assim, versículo 11, mas tu, vírgula, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa melissa da fé, que é o poder, melissa, poder, exército, autoridade da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Ok? Deus abençoe e vamos para a oração de... Tony França, quer fazer algum comentário? Você pode fazer seu comentário, depois você passa a oração da irmã Conceição. Sim. Fica aqui do nosso programa, um abraço aqui do Tony França, do Luiz Code, né, Luiz? Sim. Para todos os ouvintes do programa Expressão da Verdade, que cada vez mais a audiência está crescendo, você manda mensagem através do WhatsApp, ligações, e aí fica muito feliz. Aqui, muito bom aí a participação do ouvinte. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus, a oração da irmã Conceição. Sim. Já você volta definitivo. Só um minutinho, Luiz, você fica na linha aí. Ok. São 18 horas e mais 40 minutos. Um abraço para o Luiz Bente, do bairro Juleria, também ligado com a gente. Minha amiga irmã Valdália também, curtindo o nosso programa. Muito obrigado aí, nossos ouvintes, na sintonia do nosso programa. Vamos ouvir a palavra de Deus com a irmã Conceição. Muito boa noite, a paz do Senhor, irmã Conceição Campos. Expressão da verdade, com todo canto, muito tempo. Dentro desse São Paulo. Ele escolhe trazendo alimento diretamente da boca de Deus para a boca dele, transmitindo para todos os vinhos. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do teu filho amado Jesus, meu Deus, eu te peço, meu Deus, que cante com a começista, Pai, abençoe todos os ouvintes desse programa, meu Pai, e todos que compõem o meu santo, Deus de poder e de glória, toma nossa vida na tua mão, meu Deus, toma essa cidade na tua mão, meu Deus, toma a nossa cidade na tua cidade, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Espírito Santo, abençoe poderosamente as famílias, meu Deus.
obrigada, meu Um abraço pra você, viu? É em nome do seu filho amado Jesus. Ah, um abraço. Tem misericórdia, Jesus. Reformador, né? Glória a Deus.